Fala aí pessoal, estamos aqui de novo em mais uma aula de Química. Como vocês já sabem, eu sou o professor Arthur, sou o professor de Química aqui do GPI e hoje a gente vai fazer uma aula sobre tabela periódica, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho como que a tabela periódica se organiza. A primeira coisa é a gente entender essa representação aqui da tabela. Tá? Eu fiz um desenho simplório porque nós vamos usar esse desenho aqui mais para frente, então ele já está ficando aqui. Mas de uma forma geral, toda vez que vocês pegarem uma tabela periódica, vocês estão vendo mais ou menos representado esse desenho daqui. No máximo, esse hidrogêniozinho aqui de vocês é colocado aqui, tá? E não aqui, só que mais para frente eu vou explicar o porquê. Primeira coisa que a gente tem que entender, quando eu estou falando de tabela periódica, eu não estou falando de algo que a gente precisa gravar, tá? Eu estou falando de algo que nós precisamos utilizar, aprender a utilizar, é uma ferramenta. E assim como uma ferramenta, a gente está então utilizando ela para me facilitar. Então esqueçam essa ideia de que tabela precisa ser gravada, tabela precisa ser entendida. E quando a gente entende a tabela, eu consigo utilizar, e aí a partir do fato de eu conseguir utilizá-la, a mesma, eu vou conseguir entender melhor e conseguir encontrar todas as propriedades que eu preciso. Beleza? Então vamos lá. Quando eu estou falando de tabela periódica, eu estou falando da organização dos elementos. Qual a importância de eu organizar os meus elementos? Quando eu estou querendo falar de organizar os elementos, é porque provavelmente eu tenho algumas propriedades deles que são semelhantes. E aí eu tento organizar para eu conseguir entender melhor essas propriedades, ou conseguir encontrar com mais facilidade essas propriedades. Tá? Aqui não está desenhado, mas se vocês entrarem aqui, eu vou ter dois elementos. Um que está representado como Mg, o outro que está representado como Ca, magnésio e cálcio. O magnésio está acima do cálcio, tá? Exatamente nessa colunazinha aqui, tá? E por que eu estou querendo falar desses dois? Uma coisa importante, o cálcio e o magnésio são elementos que estão representados nessa coluna daqui. E aí a gente vai entender por que eu tenho essas colunas. Se a gente procurar aqui, a gente contar quantas colunazinhas tem, esquece essa parte daqui de baixo, eu vou ter 18 colunas. E essas colunas nós chamamos dentro da química de famílias de grupos. E qual é a relevância disso? Assim como a nossa família, que nós temos algumas propriedades, né? Nós temos algumas características que lembram a nossa família, por exemplo, você pode lembrar o seu pai, a sua mãe, um tio seu, algum avô, ou você tem manias que parte dessa sua família tem, igualzinho na tabela periódica. Os elementos vão ter algumas características semelhantes. E quando eu tenho elementos com essas características semelhantes, eu coloco eles dentro do mesmo grupo, ou no caso da mesma família. E aí, o porquê eu falei do magnésio e do cálcio. Magnésio e cálcio são dois sais minerais que nós precisamos bastante no nosso corpo, que são normalmente absorvidos juntos. Por quê? Porque o corpo não consegue muito bem identificar, exatamente pelo fato deles terem propriedades semelhantes. Então, a gente já pode classificar que dentre todas essas colunas aqui que nós temos, que são 18 colunas, no caso 18 famílias ou grupos, nós temos que os elementos estão ali colocados dentro dessas famílias ou desses grupos, devido às suas propriedades químicas serem semelhantes, às suas características químicas serem semelhantes entre si. Vamos continuar? Então, beleza, falando dessas colunas. Só que aqui eu também tenho essas linhazinhas aqui, tá? Horizontais. E quantas que eu tenho? Se você pegar aí também na sua tabela, você vai ver que nós temos 7. Novamente, esquece essa parte daqui. A gente vai entrar nela ainda, tá? Então, nós temos 7. Essas 7 linhas horizontais, nós chamamos elas de períodos. Para que servem os períodos de uma tabela periódica? Quando eu estou falando de período, eu estou, na realidade, querendo falar de elementos que estão ali colocados por terem a mesma quantidade de camadas. Camadas, retorna naquela aulazinha de modelo atômico de Bohr, e a gente vai lembrar do conceito de camadas. Camadas ou níveis energéticos, tá? Camadas eletrônicas ou níveis energéticos. Tá? Então, eu estou organizando ele aqui na forma de camadas. Então, se eu tenho elementos que estão dentro de um mesmo período, né?
eles vão ter o mesmo número de camadas. Vou dar novamente um outro exemplo. Lembra que eu falei do magnésio, que estava aqui? Do ladozinho do magnésio, né, a gente tem o sódio. Vocês vão ver lá, NaMg. O Na e o Mg estão no mesmo período, no período 3. Isso significa o quê? Isso significa que eles têm a mesma quantidade de camadas ou de níveis. Que são quantos? 3. A gente falou lá em Bohr que nós temos no máximo 7 níveis energéticos. Se nós temos 7 níveis energéticos, nós temos até o máximo 7 camadas. Então é por isso que, como eu falei aqui, nós temos no máximo 7 períodos. Ok? Beleza. Então vamos continuar. Antes da gente continuar e entrar nesses conceitos, vamos falar do hidrogênio. Por que eu separei o hidrogênio e o meu hidrogênio está aqui, Arthur? Talvez alguém possa ter uma tabela cujo hidrogênio esteja aqui. Primeira coisa, lembra que eu falei de família? Está numa coluna? Então, na teoria, o hidrogênio está nessa família daqui, onde tem lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Só que não faz sentido. Por quê? Porque esses elementos não têm a mesma propriedade do hidrogênio. É totalmente diferente. O hidrogênio lembra quem? Lembra o hidrogênio. O hidrogênio, ele é único. Tá? O hidrogênio não tem família, ele é órfão. Então, eu posso classificar o meu hidrogênio de uma forma diferente. Por isso que, em algumas tabelas, o hidrogênio é colocado aqui separado, pelo fato de ele não ter família. E por que ele está aqui? Porque o cara é maluco, ele esqueceu que não tem família? Não, é simplesmente por organização. Como que ela está organizada? A gente falou, famílias ou grupos, períodos. Tá, mas por que vem primeiro o hidrogênio, depois o hélio, depois o lítio, depois o berílio e vai indo? Elas são organizadas por uma ordem que vai seguindo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E aí, se eu estou organizando da minha esquerda para a minha direita, significa que eu estou botando uma ordem específica. Que ordem é essa? De número atômico. Que é o número atômico? O número atômico é o meu número de prótons. Então, posso definir que a minha tabela periódica é escrita por ordem de número atômico, por número de prótons, porém é organizada, né, sistematizada, na forma de famílias e de períodos. Mas se você consegue entender isso, você consegue encontrar. É só você seguir o número. Então, o número sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, e aí indo, vão ser o meu número atômico, ou seja, o meu número de prótons. Tá? Então, vamos continuar. A gente pode dividir essa tabela de duas formas. Estou desconsiderando o meu hidrogênio, e eu botei aqui hidrogênio, metal e ametal. Propriedades. O hidrogênio, como a gente já falou, o hidrogênio é hidrogênio. Quem é o metal? O metal, ele tem algumas propriedades que nós sabemos do nosso dia a dia. Como assim? O metal tem brilho. Vocês conseguem perceber um metal por causa do seu brilho. O brilho da prata, o brilho do ouro, o brilho do cobre, o brilho da platina, entre outros. O brilho do mercúrio. Uma outra propriedade é que a maior parte dele tem um ponto de fusão e de ebulição muito alto. Somente o mercúrio tem um ponto bem baixo. E aí, na nossa temperatura ambiental, nós conseguimos encontrar o mercúrio na sua forma líquida. Tá? E o galho, professor? O galho tem uma temperatura maior. A não ser que você mora num lugar muito quente, tá? Para quem é do Rio de Janeiro e conhece Bangu, em Bangu o galho derrete a temperatura ambiental. Tá? Ou Campo Grande também pode ser, que nós estamos de Campo Grande também é quente. Mas não. Na nossa temperatura ambiental, ou seja, 25, 30 graus, tá? A gente não tem derretimento do galho. Para quem já conhece, o galho é aquele metal que quando a gente bota na mão ele derrete, devido à nossa mão ser muito quente e transfere calor com muita facilidade. Tá? Mas continuando. E os ametais? Como o nome já diz, o A na frente de negação. O metal é um metal.
e o ametal? O ametal é quem não é um metal. Também são conhecidos como não metais. É a tradução da própria palavra. Tá? E aí, qual é a sua propriedade? É a propriedade que o metal não tem. Ou seja, vamos novamente lembrar, os metais têm brilho, então os ametais não têm brilho. Os metais têm altos pontos de fusão e ebulição, então os ametais tendem a não ter altos pontos de fusão e ebulição. Os metais tendem a ser bons condutores, condutores de calor e condutores de eletricidade. É por isso que a gente sabe que não pode pegar nada metálico e encostar em uma tomada, porque vai tomar um choque, porque ele conduz eletricidade, né? Fio de cobre. E se a gente deixar uma colher encostada em algo muito quente, quando a gente encostar, ela vai estar quente demais, porque ela transferiu calor com muita facilidade, ela conduz calor. Então, os ametais também não conduzem calor e não conduzem eletricidade. Ok? A gente pode até classificar isso como o que nós chamamos de isolante, mas a gente não vai chegar bem nisso, porque a parte de isolante térmico e isolante elétrico a gente vai desenvolver melhor, tá? Mas que a gente pode falar que são péssimos condutores, tá? Alguns vão ser classificados como isolante, outros não, ok? Então, a gente está dividindo dessa forma. Hidrogênio, que é quem? É o hidrogênio, tem as suas propriedades únicas. Os metais, que nós falamos as propriedades, e os ametais, que nós também falamos as propriedades, tá? E aí, agora a gente entra aqui. Porra, turma, isso daqui, o que é isso aqui? Primeiro que isso aqui é estudado de uma forma meio diferenciada. A coisa mais importante, esta parte daqui de fora não está fora, ela está dentro daqui, só que para a tabela não se tornar muito comprida, a gente desenha na parte de fora. Aonde que eles estão? Esses daqui deveriam estar, na realidade, no meu 6º e no meu 7º período. Então, eles ficariam aqui no finalzinho, então teria essa coluna daqui, essa coisa compridona aqui e depois vindo tudo isso. Para facilitar a nossa visualização, a gente joga elas para baixo, tá? Por isso que a gente vai contando 1, 2, vai contando seguido, 1, 2, 3. Quando chega aqui, tem um pulo grande de número. Por quê? Porque quando eu termino aqui, eu já não continuo aqui, eu venho para cá. Quando eu terminar aqui, eu continuo aqui dentro. Beleza? Vai estudar eles de forma diferente. Mas é óbvio que eu não tenho só uma diferenciação de metal, de ametal. Então a gente vai estudar de uma forma mais aprofundada, tá? E nós vamos falar da outra, que são os gases nobres, que a gente vai entrar ali agora. Então, vamos lá. Eu fiz esse desenho assim um pouquinho meio confuso, mas durante a aula vocês vão conseguir ver a tabela e vocês vão conseguir entender melhor. Desenhei em vermelho, assim como eu desenhei aqui o metal. O ametal já está aqui representado e tem um roxinho que eu não tinha falado aqui, que eu deixei aqui mesmo para poder falar ele diferenciado, tá? Que é um outro grupo específico, que são os dos gases nobres. Então, primeira coisa, o hidrogênio, que a gente já sabe onde ele está, pode ficar aqui ou pode ficar aqui na pontinha, tá? E os metais. Quando eu tenho metais, eu tenho essa parte quase toda daqui, começa aqui na tabela e vem até aqui, até essa partezinha daqui. E aí eu diferencio eles. Essa primeira colunazinha grande, nós chamamos eles de metais alcalinos. Quais são as propriedades dos metais alcalinos? Formam compostos alcalinos. A gente vai estudar os compostos alcalinos, mas de uma forma geral, são os compostos básicos. Quando a gente estuda a base, as nossas funções inorgânicas, praticamente todas as funções inorgânicas, né, que são básicas, que têm uma força básica muito forte, ou seja, as bases fortes e medianas, são formadas, né, por esses metais alcalinos. Toda base inorgânica formada por alguém que não seja composto dos metais alcalinos forma uma base inorgânica fraca, tá? Então, segundo os nossos metais de transição. Por que eles são chamados de transição? A gente vai ver isso depois, que eu vou diferenciar isso daqui para a gente depois. Mas, de uma forma geral, é porque
a sua transição eletrônica não representa o seu período. De uma forma geral, a gente vai ver lá na frente, mas eu vou resumir. Por exemplo, quem está aqui, vou dar um exemplo do ferro, procura o ferro está aqui, ó, mais ou menos aqui no meio, na parte de cima daqui, mas mais ou menos aqui no meio. O ferro, ele está no meu quarto período. Só que quando eu faço a sua distribuição dos seus elétrons, né, a sua distribuição eletrônica através do diagrama de Linus-Pauling, a gente não consegue terminar em um 4 alguma coisa. A gente termina em 3D. Então, é por isso que a gente chama de transição. A sua parte eletrônica está transitando internamente, tá? Porque ele termina em 3D, tá? Show? A gente vai estudar isso mais aprofundado daqui a pouquinho, quando a gente terminar aqui. Tá? E os nossos metalóides ou outros metais. Por que eles são chamados de metalóides ou outros metais? Porque pelo fato deles estarem meio que aqui dividindo com a família dos ametais, eles têm umas propriedades um pouquinho diferentes desses outros metais de transição aqui, que é o alumínio, o chumbo, entre outros. Beleza? Então, vamos lá. Pegamos aqui a parte dos metais, os nossos ametais, a nossa partezinha de baixo, que a gente vai chamar de elementos de transição interna. Por que interna? Lembra que eu falei? Está aqui dentro, só que eu represento lá fora? Se ele está lá dentro, a gente chama ele de transição interna. E esses daqui, metais de transição, nós chamamos de metais de transição externa, que está fora, está representado fora da tabela, dá para ver, ele não está lá dentro, escondido. Beleza? E os nossos gases nobres. Quem são os gases nobres? Os gases nobres a gente pode representar de uma forma a partir dos seus nomes. Gases nobres. Então, primeiro são gases. E segundo são nobres. Porra, tá de sacanagem. Tá falando de história agora? Não. Não estou falando de história, estou falando de química. Dentro da química, nobreza, quando eu defino que algo é nobre, eu estou na realidade falando algo que é o que nós chamamos de inércia química. A gente tem a inércia da física e a gente tem a inércia da química, a inércia química, tá? Quando eu estou falando de inércia química, eu estou falando de elementos que possuem dificuldade de reagir. Por exemplo, quando a gente tem o cordão de prata, conforme o tempo vai passando, o cordão de prata fica preto. Ou alguma coisa de cobre vai ficando meio esverdeado. O de ouro não acontece. Porque o ouro ele tem uma dificuldade para reagir. Que o ouro é um dos metais mais nobres que nós temos. E ele tem essa dificuldade de reação. Tá? Ah, mas o cobre também é um metal nobre. Sim, mas o cobre demora muito mais para reagir do que se eu usasse, por exemplo, um anel de ferro. Por exemplo, nossos fios de cobre enferrujam. Você não tem esse enferrujar com facilidade. Agora, se fosse um fio feito de ferro, por exemplo, ficaria enferrujado, a gente precisaria trocar com muito mais constância os meus fios, tá? Então, as duas propriedades, gases nobres são gases nobres são nobres, ou seja, tem a sua inércia química, não reagem, tá? E a gente vai entender do porquê que eles não reagem a partir daí, tranquilo? E nós temos aqui o nome das nossas famílias, e aí, infelizmente, é a única parte da tabela que a gente precisa gravar. Os nomes das famílias têm que ser gravados, beleza? A gente tem aqueles dois primeiros que eu falei, metais alcalinos, então o nome é em cima disso. Então, a primeira família, que é a minha família 1, ou a minha família 1A, lembrando, eu vou focar mais nesses daqui, que são as formas mais atuais que nós temos, como eu falei, 18 famílias. Então, eu conto do 1, 2, 3... e o último, 18. Então, a gente vai usar essa numeração, tá? Então, família 1, metais alcalinos. Família 2, metais alcalinos terrosos. Essa parte toda daqui do meio, fica tranquila, a parte toda do meio é o nome que eu já falei, os nossos metais de transição externa. E a gente entra nos nossos ametais, que começa no 13. O 13, o 14 e o 15 é simples, só pegar um elemento de cima, o elemento de cima dá 13, boro.
dá 14 carbono, dá 15 nitrogênio. E o nome vai ser família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. As outras sim têm um nome específico. Em vez da gente chamar de família do oxigênio, a gente chama de calcogênios. Em vez de ser família do flúor, a gente chama de halogênios. E a nossa última, os nossos gases nobres, tá? Como a gente já definiu. Então aqui a gente termina entendendo essa organização. A organização meio que feita dessa forma, tá? Organizada em períodos e famílias, ou períodos e grupos, ordenado a partir do seu número atômico e dividido nessas 4 partes: hidrogênio, metais, ametais e gases nobres. Beleza? Só uma observação dos ametais. O fato do seu ponto de ebulição ser baixo não significa que eu vou encontrar todos eles na forma líquida ou na forma gasosa, tá? São muito diferentes entre si. Por exemplo, iodo encontro na forma sólida, bromo encontro na forma líquida, oxigênio encontro na forma gasosa, tá? Então, eu tenho uma grande diferença, tá, de ponto de ebulição e fusão dentro dos meus ametais, tá? Mas aí a gente vai entrar agora, já, na parte que a gente vai entender do porquê que eu chamo de transição, de uma...